5h46, estamos de volta. Boa tarde. A gente vai atualizar as últimas notícias do Brasil e do mundo neste sábado, 7 de fevereiro. O Supremo Tribunal Federal consolidou a punição para o crime de Caixa 2, que é o uso de recursos não declarados em campanhas. A Corte entendeu que a conduta pode gerar punições tanto na Justiça Eleitoral quanto na Justiça Comum. Luciana Amaral está ao vivo com a gente para nos contar detalhes deste entendimento do Supremo sobre este caso. Bem-vinda, Lu. Boa tarde. Oi, Pedro. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham aqui na CNN. A tese fixada pelo Supremo sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes autoriza a responsabilização em duas esferas e, com isso, também acaba ampliando o alcance das sanções aplicáveis. Com esse novo entendimento, então, em relação ao crime de Caixa 2, são gerados dois processos independentes. Primeiro, na esfera criminal eleitoral, focada na fraude contra o processo democrático, por exemplo, falsidade ideológica. Já o segundo caso é na esfera civil de improbidade, focada no dano à moralidade pública e ao patrimônio do Estado. Portanto, então, em duas vertentes diferentes, digamos assim. Para Moraes, a proteção da transparência eleitoral não exclui a proteção da probidade administrativa. E também, para garantir a segurança jurídica em relação aos casos, o STF também entendeu que se a Justiça Eleitoral decidir que o crime de Caixa 2 não existiu ou que o réu não teve uma participação realmente no fato, essa absolvição acaba, então, implicando positivamente a ação de improbidade. Caso contrário, as instâncias seguem ainda de forma autônoma. Mas é isso, então. Agora, a possibilidade é que quem seja julgado, quem seja suspeito por crime de Caixa 2, possa responder a processos em duas esferas diferentes da justiça brasileira. Pedro, volto contigo. Obrigado, Luciana, pelas suas informações. Bom trabalho para você aqui em Brasília. A Justiça determinou a revogação da prisão da advogada argentina Agostina Páez, acusada de injúria racial. As ofensas foram cometidas contra 4 funcionários de um bar em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. O repórter Kleber Rodrigues tem os detalhes. A informação foi confirmada à CNN Brasil pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A decisão foi proferida em primeira instância nesta sexta-feira. O Judiciário Fluminense, portanto, revogou a prisão da turista argentina Agostina Páez, acusada de injúria racial contra funcionários de um bar em Ipanema, na zona sul do Rio. De acordo com o advogado dela, o Ezequiel Reutemann, apesar da liberação, ela permanece cumprindo medidas cautelares, como, por exemplo, a apreensão do passaporte, ou seja, está impedida de deixar o Brasil enquanto as investigações prosseguem, além do monitoramento eletrônico com uma tornozeleira. Agostina havia sido presa após a Justiça expedir um mandado de prisão, depois que a Polícia Civil do Rio concluiu o inquérito e apontou que a turista cometeu injúria racial. Ela foi localizada ontem em Vargem Pequena, na zona sudoeste da cidade. Relembrando esse caso, segundo o relato de um dos funcionários do bar, a confusão começou após uma discussão por causa de um suposto erro na cobrança da comanda. Para esclarecer a situação, o funcionário pediu que elas aguardassem enquanto eles estavam acompanhando as imagens de monitoramento. Ainda de acordo com o funcionário, nesse momento, a mulher passou a proferir diversos xingamentos racistas aos funcionários. Chegou a dizer mono, que em espanhol significa macaco. Ela também fez gestos racistas enquanto estava sendo levada ali pela amiga para um outro caminho. A Agostina foi denunciada pelo Ministério Público do Rio, que disse que, mesmo sendo alertada que isso era crime aqui no Brasil, ela continuou proferindo os gestos e palavras racistas. O Ministério Público também lembrou que esse é um crime previsto em lei aqui no Brasil e o racismo e a injúria podem dar até 5 anos de cadeia. A Polícia Civil de Santa Catarina confirmou que pediu à Justiça a apreensão do passaporte do adolescente apontado como principal suspeito
pela morte do cão Orelha. A notícia, inclusive, é destaque no site da CNN Brasil. O caso aconteceu na Praia Brava, em Florianópolis, no mês passado. A Polícia Civil argumenta que a medida é necessária devido à gravidade do ato infracional e para evitar que o suspeito fuja ou descarte elementos probatórios como aparelhos celulares. De acordo com as investigações, o adolescente viajou para os Estados Unidos no mesmo dia em que a polícia identificou o grupo de suspeitos pela agressão. O jovem ficou no exterior até o dia 29 de janeiro, quando foi interceptado por agentes no aeroporto ao retornar ao Brasil. Na ocasião, familiares teriam tentado ocultar vestimentas que ligavam o menor à cena do crime. A morte do cão Orelha foi causada por uma pancada contundente na cabeça. O relatório final da Força Tarefa, que analisou mais de 1.000 horas de vídeo, foi entregue às autoridades judiciárias para as providências cabíveis. Hoje acontece o dia D de vacinação contra o sarampo e a febre amarela no estado de São Paulo. E amanhã a campanha continua. Quem traz todos os detalhes é a Laura Slobodejko. Neste final de semana acontece na Grande São Paulo, Campinas e na Baixada Santista o dia D de vacinação contra a febre amarela e o sarampo. O objetivo é aumentar a cobertura vacinal dessas doenças e também atualizar a carteirinha de vacinação da população. Eu vou explicar para vocês agora como funciona o processo de imunização contra a febre amarela e o sarampo, a começar pelo último. Os bebês eles recebem 2 doses, sendo a primeira com 1 ano, ali 12 meses de idade, e também aos 15 meses. Depois disso, temos as pessoas entre 5 e 29, que também vão receber 2 doses, com um intervalo de 30 dias entre elas. E, por fim, a população entre 30 e 59, que recebem uma dose única. Vamos agora para a febre amarela, onde apenas os bebês recebem 2 doses, sendo a primeira com 9 meses e a segunda aos 4 anos de vida. A população entre 5 e 59 também recebem uma dose única. No site da CNN Brasil, você confere a lista completa dos municípios dessas 3 regiões, da Grande São Paulo, Campinas e Baixada Santista, que estão participando da ação neste final de semana. Laura Slobodejkov, é isso. Me atrapalhei aqui, mas é sempre bom a gente falar o nome certo da nossa colega Laura Slobodejkov. Os Correios iniciaram a venda de imóveis sem uso operacional para enfrentar a crise financeira. Pelo menos 50 propriedades já foram repassadas. A estatal estima arrecadar cerca de 2 bilhões de reais com essas vendas, com novos leilões previstos para os dias 12 e 26 de fevereiro. A lista completa dos imóveis ainda está em elaboração. Além disso, os Correios captaram 12 bilhões de reais em crédito no fim de 2024 para reforçar o caixa, modernizar operações e melhorar a sustentabilidade financeira. O plano de reestruturação inclui a reabertura do programa de demissão voluntária, que pode atingir até 15 mil funcionários entre 2026 e 2027, gerando uma economia anual estimada em pouco mais de 2 bilhões de reais a partir de 2028. Durante a festa de 46 anos de aniversário do PT na Bahia, o presidente Lula fez um discurso antissistema e afirmou que a política apodreceu. A matéria é destaque no site da CNN Brasil, no blog do analista Pedro Venceslau. Lula também cobrou o PT, dizendo que os membros da sigla têm a obrigação de não deixar que o partido vá para a vala comum da política deste país. E que é o partido, e não ele, Lula, que tem que ser forte. A fala do presidente joga luz sobre um debate que vem ocorrendo no PT sobre a falta de renovação de quadros e de perspectivas para o pós-Lula. Aos 80 anos, Lula deve concorrer este ano a uma reeleição que poderia levá-lo a um 4º mandato à frente da presidência da República. O PT segue debatendo a possibilidade
de encontrar um sucessor para o presidente. Do outro lado, o PL está planejando uma estratégia para enfrentar o PT nas eleições de 2026 com chapas puro sangue no Nordeste. A apuração é da nossa analista Juliana Lopes. A matéria também está no site da CNN. A sigla pretende reforçar o bolsonarismo raiz para conquistar mais espaço na região historicamente dominada pelo PT. Mesmo com a vantagem do PT no Nordeste, especialmente na Bahia, o partido de Lula tem enfrentado mudanças na composição de seu eleitorado, com o avanço de eleitores mais alinhados à direita. Os evangélicos são parte significativa deste movimento, embora Lula ainda lidere as pesquisas na região. Segundo a apuração, como parte da estratégia, o senador Flávio Bolsonaro deve iniciar viagens a pontos estratégicos do Nordeste nas próximas semanas. O objetivo é começar a construir uma pré-campanha eleitoral com palanques já mapeados em cidades consideradas importantes para o partido. É isso, começou o carnaval, começou o pré-carnaval, na verdade, né? Mas o clima é de carnaval total, viu? Em São Paulo, muita gente saiu de casa para acompanhar as atrações espalhadas pela cidade. Os blocos mais concorridos aconteceram na região do Parque do Ibirapuera, imagens aéreas lindíssimas mostrando a movimentação para o show da Ivete Sangalo, da Marina Aidara e do Alceu Valença. Durante a apresentação da cantora baiana, a Polícia Militar estimou que mais de 1.200.000 pessoas tomaram as ruas de São Paulo. Com a superlotação, Ivete teve que pausar o show por 40 minutos. De cima do trio, a cantora baiana coordenou o público e a segurança para abrir caminho, levar o trio até uma área um pouco mais de espaço e recomeçar a festa. Mais tarde, já durante a apresentação de Mariana Aidar, uma forte chuva atingiu a capital paulista e diversos pontos de alagamentos foram registrados na região do Ibirapuera. No Rio de Janeiro, o destaque foi o Bloco da Favorita, que desfilou no circuito Preta Gil de megablocos no centro da capital. Quem estava lá acompanhando a festa toda é o repórter Kleber Rodrigues. Só neste fim de semana são mais de 100 blocos oficiais desfilando pelas ruas da cidade, como este aqui onde nós estamos, na rua Senador Furtado, no bairro do Maracanã, o Butano na Bureta, que homenageia o cinema brasileiro. O Oscar vai para o Brasil. O bloco traz para as ruas personagens de filmes como Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto, dois filmes mega premiados brasileiros. Além desse mega bloco, há outros 100 desfilando pelas ruas da cidade neste final de semana. Até o final de fevereiro serão mais de 460 blocos oficiais, que devem reunir cerca de 6 milhões de pessoas. Neste domingo tem mais um mega bloco que vai passar pelo centro da cidade. É o mega bloco Cordão do Boitatá. Neste sábado nós acompanhamos o mega bloco da Favorita, que reuniu uma multidão no centro, cerca de 60.000 pessoas. E conversamos com a empresária Carol Sampaio, que falou sobre a relação que ela tinha com Preta Gil, a homenageada deste ano. Vamos acompanhá-la. Ela era a pessoa mais incrível que eu conheci, porque era por tudo e por todos, era uma legião. Ela não fazia o bem para uma, duas, três pessoas, 4. Ela fazia por todo mundo que estava ao redor dela. E todo mundo que fazia parte da vida dela era do bem. Ela era a pessoa mais grata do mundo. Então, tem um gostinho especial esse ano e é uma homenagem mais que merecida. Sem dúvida. Essas foram as principais notícias do momento. Você fica agora com o CNN Esportes SA. A gente volta ao vivo às 6h45 da tarde. Pense bem, pense CNN. Até mais.